Nós começamos o capítulo 1 com as definições de concentração, né? Existem diversas grandezas, diversas variáveis associadas à definição de concentração de um dado componente, de uma dada espécie química, em uma mistura, certo? Então nós temos aqui nesse desenho esquemático no lado esquerdo da tela um volume V, que é uma região demarcada do espaço, que contém NC espécies químicas, NC componentes, distribuídos homogeneamente, né? Então, cada uma daquelas figurinhas geométricas representa uma espécie química. Por exemplo, numa mistura de gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, metano, etc., né? Então, o nosso contador vai de 1 até NC, né? E a primeira variável relativa à concentração que nós podemos definir é a chamada concentração mássica, né, que recebe o símbolo ρ de I, porque é a concentração mássica do componente I, ou da espécie química I, na minha mistura, né, e ela é definida pela relação entre a massa daquele componente, né, dividida pelo volume de interesse do meu sistema. E, portanto, tem unidades no SI de quilograma de I por metro cúbico, né? Posso definir também uma concentração molar, né? Onde o numerador agora não é mais a massa, mas sim o número de mols daquela espécie química, certo? E essa concentração molar, a que a gente dá o nome de C de I, ela tem unidade de quilomol de I por metro cúbico. Tá? O número de mols nada mais é do que uma grandeza que conta o número de moléculas, né? A gente sabe que um mol é dado por aquele número ali, que é o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 na 23. É um número muito grande, certo? Então, por facilidade, a gente acaba abreviando, né? A gente trabalha na base molar para não ter que trabalhar na base das moléculas, porque senão os números ficam muito grandes, né? A razão de ser daquele número 6,022 de 10 a 23 eu deixo lá para termodinâmica, para fisicoquímica. Para nós aqui, basta usar essa grandeza como um contador de número de moléculas. Tá? Para cada espécie química, nós conhecemos uma relação entre o número de mols e a massa daquela espécie química, daquele componente. Né? O número de mols nada mais é do que a razão entre a massa da espécie química e a massa molar, que é conhecida para cada substância. Né? Para cada espécie química, por exemplo, o nitrogênio a gente sabe que é 28 kg por quilomol, o oxigênio O2 32 kg por quilomol e por aí vai. Né? Então nós sabemos converter, pelo menos usando essa expressão simples, número de mols para a massa do componente, certo? E já posso adiantar aqui que nós vamos trabalhar nessa disciplina com as duas bases, né? Na base mássica e na base molar, certo? Então nós podemos definir, por exemplo, a energia interna de um componente ou de uma mistura até, usando para normalizar, para torná-la essa grandeza extensiva numa grandeza intensiva, a base mássica dividindo por mol por quilomol, ou a base molar dividindo por mol ou por quilomol, e a base mássica dividindo por quilograma, certo? Então nós podemos ter energia em quilojoules por quilomol, ou quilojoules por quilograma, e por aí vai, tá? Não existe uma base melhor, né? Existe a base mais indicada para determinados tipos de problema, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final desse clipe aqui, tá? Então, só para complementar, nós temos a massa total como sendo a soma das massas dos componentes individuais, o número de mols total como sendo a soma dos números de mols dos componentes individuais das espécies, e a densidade mássica e a densidade molar da mistura agora sendo definidas por essas duas relações que são conhecidas de nós aí, acho que de outras disciplinas, né? A densidade mássica ou pura e simples densidade ou massa específica, vou usar esses três termos sem nenhuma diferenciação, é a massa da mistura pelo volume, né? Tem unidade de quilograma por metro cúbico. E a densidade molar
tem unidades de quilomol por metro cúbico, sendo quilomol da mistura, certo? Tá? Não tem nenhuma novidade aqui. Nós podemos definir também frações mássicas, né, assim como frações molares, como sendo uma relação entre massa do componente pela massa total ou, igualmente, né, concentração mássica do componente pela densidade da mistura. Né? É claro que a soma das frações mássicas vai dar 1, né, e isso é um resultado bem importante. E somente uma questão de convenção aqui, né, de simbologia, nós vamos usar letras maiúsculas, por exemplo, esse X maiúsculo aqui, para designar fração mássica e a letra minúscula para designar a fração molar, que vem no próximo slide. Né? Quando a gente estiver falando de gases, eu vou preferir usar Y, tá? Seja na fração mássica, seja na fração molar. Quando a gente estiver falando de soluções líquidas, eu vou preferir usar o X, tá? Para diferenciar, tá bom? Então aqui já vem a fração molar, né, que é definida como a relação entre o número de mols da espécie pelo número de mols total. A soma das frações molares também é igual à unidade, né, e nós vamos usar o Y minúsculo aqui para gases. Tá? Podemos definir também a massa molar aparente da mistura, né, como resultados de ponderações. Então, portanto, eu tenho aqui a massa molar de uma mistura, por exemplo, de uma mistura ternária, né, composta por 3 componentes. Ela vai ser a soma de x1 fração molar do 1 vezes massa molar do 1 mais x2 M2 mais x3 M3, né, ponderadas na fração molar aqui, mas poderia ser ponderada também na fração mássica. E aí a expressão não é diretamente com o m, mas com o inverso do m. Tá? Essa expressão, essas expressões, assim como outras deduções e provas, elas vão chegar para vocês como exercícios na primeira lista. Tá? Tem algumas deduções ali que eu peço para vocês fazerem, né? Não é nada de muito complicado, inclusive a conversão de base mássica para base molar, né? Como é que a gente faz para converter uma fração mássica para uma fração molar de uma determinada mistura e vice-versa. Tá? Esses são resultados importantes até na resolução de exercícios, tá bem? Então, antes de avançar ali para o segundo clipe, né, que trata de propriedades parciais, eu queria abordar dois tópicos, tá, importantes aqui sobre concentrações. O primeiro deles é a diferenciação, com um exemplo bem corriqueiro, entre base mássica e base molar, ou frações mássicas e frações molares. Tá? O exemplo é o seguinte: imagina um pescador que ele joga uma rede e ele pega 20 quilogramas de peixe, tá? E ele pega duas espécies, tá bom? Espécie A e espécie B de peixe, tá? E aí a gente faz um paralelo entre a espécie de peixe com a espécie química, tá? Da espécie A, ele pega 10 quilos, tá? E consequentemente da espécie B, ele pega 10 quilos também, tá? Então as frações mássicas de A e de B são 0,5, certo? 50% para cada um. Só que da espécie B, ele pega, da espécie A, perdão, ele pega dois peixes de 5 quilos, tá? Então são peixes grandes, tá bom? Ele pegou dois peixes A que tem um peso, o que seria o equivalente à massa molar de 5 quilos, tá? E da espécie B, perdão, ele pega 10 peixes de 1 quilo, certo? Então, 10 peixes de 1 quilo dá 10 quilos, né? 2 peixes de 5 quilos da espécie A dá 10 quilos, as frações mássicas 50%, só que as frações molares são bem diferentes, certo? A fração molar para a espécie A vai ser 2 sobre 12, certo? Porque são 2 da espécie A com 10 da espécie B, vai ser 2 sobre 12, enquanto que a fração molar da espécie B, que vai ser muito maior porque tem um número muito maior, vai ser 10 sobre 12. Então existe uma diferença bem grande entre, nesse caso, a fração mássica e a fração molar. E essa diferença se dá
principalmente pelo tamanho da molécula, certo? A molécula B, ou o peixe B, é bem pequenininho, o peixe A, a molécula A, é uma molécula maior. Tá? Então essa diferenciação fica bem grande nesses extremos. Se eu tenho moléculas que são bem parecidas, não tem muita diferença entre fração mássica e fração molar. Tá? E a segunda observação que eu quero fazer é com relação a quando usar a base mássica ou a base molar. De novo, como eu havia dito anteriormente, não existe a melhor base. Existe a melhor base para cada tipo de problema. Então, por exemplo, problemas que são bem comuns em engenharia química, né? Por exemplo, problemas envolvendo reações químicas, a pressão e temperatura especificadas, constantes, né? Fixas, em que é muito conveniente trabalhar na base molar, uma vez que até os coeficientes, as frações, podem ser obtidos a partir dos coeficientes da reação química. Então é conveniente trabalhar na base molar. Tá? Ao passo que em problemas que envolvem escoamento de fluidos, né, com transporte de espécies químicas, é conveniente trabalhar na base mássica. Né? Nesses problemas, geralmente pressão e temperatura não são conhecidos, né? É preciso resolver equação da energia acoplada, por exemplo, equação da quantidade de movimento acoplada para se calcular distribuições de velocidade, distribuições de pressão, por exemplo, e a velocidade que aparece na equação de conservação das espécies é a velocidade média mássica, né, que nós vamos ver essa definição um pouco mais à frente, para quem que é incógnita, melhor dizendo, da equação da quantidade de movimento. Então, naturalmente, a velocidade que aparece dentro da equação de transporte das espécies é a mesma velocidade que aparece lá na equação da quantidade de movimento. Então, é muito mais indicado, nesse caso, trabalhar na base mássica. Tá? Então, de novo, né, só fiz essa observação para indicar que não existe a melhor base, existe a melhor base para cada tipo de problema, tá bem? Então, nós vamos conviver com essas duas bases aqui.